Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos razão entre grandezas de espécies diferentes. Questão 1. A distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 quilômetros. Determine a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 8 horas e 30 minutos. Então, velocidade média é a distância dividida pelo tempo. A distância percorrida, 500 quilômetros. O tempo gasto para percorrê-la, 8 horas e 30 minutos, 8 horas e meio. 500 divididos por 8,5, 58,8 quilômetros por hora. Questão 2. Determine a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.971 habitantes e que ocupa uma área de 564.692 quilômetros quadrados. A densidade demográfica é calculada através da divisão entre o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados. Então, a densidade será 13.834.971 divididos por 564.692 é igual a 24 habitantes e meio por quilômetros quadrados. Questão 3. Um carro percorre cerca de 668 quilômetros com aproximadamente 48 litros de combustível. Para determinarmos o consumo desse carro, devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Então, o consumo será 668 divididos por 48, 13,9 quilômetros por litro. Questão 4. Um minério com massa igual a 32 kg, 240 gramas, possui volume igual a 12,40 centímetros cúbicos. Determine a densidade desse minério. A densidade é igual a massa dividida pelo volume, a densidade do minério. Então, a densidade será 32,24 divididos por 12,4. Densidade 2,6 quilogramas por centímetros cúbicos. Questão 5. Um veículo está em movimento e dirige-se aos limites de uma cidade a 200 quilômetros de distância do ponto de partida. Sabendo que foram gastas 4 horas no percurso, calcule a velocidade média desse veículo. Velocidade média é a distância, que é 200 quilômetros, divididos pelo tempo gasto para percorrê-lo, que é 4 horas. 200 divididos por 4, 50 quilômetros por hora. Questão 6. Um veículo está a 80 quilômetros por hora e faz uma viagem de 560 quilômetros de distância. Quantas horas ele gastará para chegar ao seu destino? Então, velocidade média é igual a distância sobre o tempo. Agora, eu tenho a velocidade, que é 80, tenho a distância percorrida, que é 560, e quero o tempo. O tempo está dividindo no segundo membro, ele passa para o primeiro multiplicando. Então, 80 vezes t é igual a 560. 80 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. 560 divididos por 80, 7 horas. Questão 7.
Escala, em cartografia, é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Assim, em um mapa, a escala 1:50.000, uma cidade que tem 4,5 km de extensão entre seus extremos será representado com quantos centímetros? Então, escala é o comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. A escala usada no mapa foi 1:50.000. É igual ao comprimento no desenho, que é x, sobre 4,5 km. Eu tenho que transformar em centímetros. Para transformar quilômetros para centímetros, eu caminho 5 casas para a direita. Eu já tenho uma casa decimal, então acrescento mais 4 zeros. Então, 4,5 km equivale a 450.000 centímetros. Multiplicando o cruzado, 50.000 vezes x é igual a 1 vezes 450.000. 1 vezes 450.000, 450.000. 50.000 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. Posso simplificar 4 zeros do numerador com 4 zeros do denominador. 45 divididos por 5, 9 centímetros. Resposta correta, alternativa A. Questão 8. Considerando que a distância real entre Yokohama e Fukushima, duas importantes localidades onde serão realizadas competições dos Jogos Olímpicos de Verão 2020, é de 270 quilômetros. Em um mapa na escala 1:1.500.000, essa distância seria de... Então, escala é o comprimento no desenho sobre o comprimento real. 1 está para 1.500.000, assim como x está para 27 milhões. Então, 270 quilômetros para centímetros, eu caminho 5 casas. Se eu tenho um número inteiro, eu vou acrescentar 5 zeros. Multiplicando o cruzado, 1.500.000 vezes x é igual a 1 vezes 27 milhões. 1 vezes 27 milhões, 27 milhões. 1.500.000 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. Podemos simplificar 5 zeros do numerador com 5 zeros do denominador. 270 divididos por 15 é igual a 18 centímetros. Resposta correta, alternativa D. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.